Fala, JNI, estamos aqui no nosso podcast da juventude aqui da INCC e hoje nós temos um convidado incrível que vai falar com a gente sobre um assunto muito bacana, Dr. Johnny, divinamente, Dizascope. Que alegria estar contigo, querido, seja muito bem-vindo para esse bate-papo. A gente já conversa tanto nas mesas, né? E hoje estamos estendendo aqui da nossa... Só deixar a galera assistir a conversa que já estava rolando há mais tempo. Rolando a conversa aqui braba. E que alegria poder estar contigo no tempo de mesa precioso. E o Dr. Johnny, né? Para quem não conhece, Jonatas, né? Que trabalha saúde emocional. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Alguns já conhecem, já seguem você, mas para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Legal. Bom, nós falamos sobre saúde mental a partir da perspectiva da mente de Cristo, entendendo que saúde mental é a mente de Cristo. Então, o Divinamente nasceu lá no Dizascope, porque o Dizascope traz essa mensagem de que nós somos cópias de Jesus, em que um ser humano completo, um ser humano como ele foi feito para ser, é Cristo. Então, nós temos que ser como Cristo é. E aí a gente entendeu que isso se aplica à saúde mental também. Que saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. E essa é a grande dor da nossa geração, ou pelo menos uma das grandes dores da nossa geração. É uma busca, é um grito desesperado, uma busca por saúde mental. Então, o povo está procurando, a nossa geração está ansiando pela manifestação da mente de Cristo. E aí, eu tenho essa dupla jornada de poder servir ao Senhor como médico, estudando a mente e a mente do ser humano, e como cristão, como pastor, como alguém que está inserido dentro do Evangelho, graças a Deus, desde o nascimento, mas com fases aí do conhecimento de Jesus, mas essa jornada por conhecer a mente de Cristo e a mente do homem, a mente do cristão, e fazer esse alinhamento. E aí eu creio muito nisso, que a saúde mental é esse alinhamento da nossa mente, a mente de Cristo. E aí quando a gente pensa como ele, sente como ele, a gente está encontrando saúde mental de verdade. Que legal. E essa caminhada sua, qual que foi a virada de chave na sua vida para tornar médico, para... obviamente, na medicina você foi conectando as coisas, já tendo conhecimento bíblico, mas teve algum momento assim que lá atrás, hoje você já trabalha com isso, mas que foi essa chamada de Deus para a tua vida nisso? Cara, para medicina foi interessante, porque eu me lembro, assim, minhas primeiras lembranças, sabe? Essas coisas com 5, 6 anos de idade, assim, e alguém me perguntar o que você vai ser quando crescer, e veio de dentro realmente, não era nenhuma inspiração, não tinha nenhum familiar próximo, não tinha nenhuma referência de médico assim próximo que eu olhava e falava, poxa vida, eu quero ser igual esse cara. Então, eu vejo que foi um chamado muito inato mesmo de Deus, assim, sabe? As pessoas perguntavam, o que você quer ser? Eu falava, eu quero ser médico. E aí, sem perceber aquilo que estava dentro de mim, eu fui vivendo a partir daquela convicção que vinha de dentro. Então, quando chegou lá na época do pré-vestibular, do vestibular, assim, e tudo mais, eu nem pensei. Foi uma coisa assim Era a primeira opção, era aquilo. Era aquilo que estava dentro de mim, eu nem via. É engraçado, as pessoas me perguntam, se você não fosse médico, o que você ia ser? Eu falo, nunca pensei nisso, cara, porque eu não cogitava, eu não pensava em uma outra hipótese. Olha só. Engraçado, até um tanto quanto irresponsável mesmo, né? Até, quando você olha por essa ótica, eu falo, pô, isso não desse certo, mas eu tinha tanta convicção. É mesmo, né? Tá igual Davi, esse gigante vai cair. E eu tive uma experiência muito interessante quando eu era, assim, adolescente. Acho que eu tinha lá meus 14 anos, e eu lembro que uma pessoa chegou pra mim e falou assim, cara, mas você fica falando que você quer ser médico, você não sabe quão difícil é. Eu realmente não tinha essa dimensão de que, cara, era muito concorrido, que eu não vinha de uma família rica, que não era... Eu não tinha uma educação, assim, de ponta, eu não era o melhor aluno da turma. Eu competi com um monte de japonês, estudava o dia inteiro. Mas eu não tinha essa dimensão de que era uma parada tão complexa e tão difícil, assim, para um ser humano. E aí eu lembro que alguém, nessa fase, assim, dos 14 anos, alguém chegou pra mim e meio que me abriu os olhos, assim, falou, cara, eu acho que você não entendeu. É muito complicado, é muito difícil, cara. É muito raro alguém pobre assim, ser médico. E aí, engraçado, eu venho de um contexto, assim, bem pentecostal. E
de uma raiz assembleiana, não era Assembleia de Deus, mas era muito parecido. Então tinha aqueles congressos de jovens, aquela beca, sabe? Tema, mocidade, que aí você ensaia 3 meses para fazer aquele congresso, para cantar. E aí o tema do congresso, olha que engraçado. Você tinha os playback que você ia lá cantar lá na frente, ter a oportunidade, saudar a igreja. Saudar a igreja com a paz do Senhor. Da hora. Agradeço a oportunidade de Jesus. Tem que fazer o protocolo. Tinha todo o protocolo, cara. E aí o sonoplasta errava a música, né? Volta, a faixa anterior, vai pra frente. Mas aí eu lembro que o tema desse congresso, quando eu tinha ali uns 14 anos, foi aquele texto que diz: haveria coisa alguma impossível ao Senhor? E aí eu lembro que no final daquele congresso teve um momento ali de oração: ó, você tem uma causa que para você parece impossível? Aí os jovens indo lá à frente para consagrar o seu impossível. Olha só. E aí eu lembro de eu consagrando isso. Olha. Com 14 anos, eu falei: Senhor, eu sei que eu entendi que é impossível para mim. Olha só. Mas para o Senhor não é. Então eu estou depositando aqui o meu sonho, esse meu chamado das tuas mãos. Isso com 14 anos. E aí, hoje, quando eu olho para trás e vejo o que Deus fez, como foi realmente um milagre, Ele cuidando de cada pedaço da história. Então hoje eu me considero um privilegiado por servir ao Senhor na medicina. E vejo que foi obra pura da graça de Jesus mesmo. E a gente viu o fruto, né? Como realmente era um chamado de Deus para a tua vida, né? E eu imagino que você enfrenta bastante situações dentro do consultório, até mesmo ministerialmente falando, acredito que muitos te procuram, né? Hoje tem crescido muito essa questão emocional, as doenças emocionais, as crises, né? E isso sempre aconteceu e agora que o pessoal está percebendo? Ou isso tem aumentado com os últimos dias? Sim. Acho que as duas coisas. Sempre aconteceu, sempre houveram transtornos e adoecimentos, enfermidades emocionais. Sempre houve em toda a história da humanidade, desde que o mundo é mundo, desde que a queda aconteceu, a queda nos afetou em todas as dimensões, inclusive nas nossas emoções. Nós fomos todos afetados pela queda, igualmente afetados, porém de forma desigual. Então, todos estamos sujeitos, como humanidade, a todo tipo de sofrimento. E os sofrimentos nas emoções, quando a gente olha para as escrituras, a gente vai ver quadros muito complexos que envolveram saúde emocional desde lá do Antigo Testamento. Por exemplo, quando a gente vê o quadro de Elias ali, a gente está vendo um adoecimento emocional, que hoje a gente dá nomes ali, quando a gente olha para o DSM, Manual de Diagnóstico em Saúde Mental, olha para a CID, a gente fala: cara, isso aqui é depressão, isso aqui é burnout. Hoje a gente chamaria de burnout, esgotamento relacionado ao trabalho, aquilo que ele está fazendo, mas com todos aqueles sintomas, a gente olha que grandes homens e mulheres de Deus, não só na Bíblia, como também na história da igreja, lidaram. E aí, se homens e mulheres de Deus lidam e lidaram, o mundo em si, a humanidade em si, sempre lidou. Mas é fato também, e as evidências científicas mostram isso de forma clara, que nos últimos 30 anos a gente vê uma potencialização, a gente vê uma expansão, a gente vê um aumento muito significativo. E não é só que aumentou o diagnóstico, porque até pouco tempo atrás se aventava isso. Então, é que agora a gente está, de alguma forma, medicalizando a vida, a gente está diagnosticando fases de sofrimento da vida. É como se a gente estivesse patologizando a vida. A gente desaprendeu a sofrer. E eu creio também que existe muito disso, essa cultura do doping, sabe? Que a gente precisa de um comprimidinho para cada dor que a gente tenha. Então, existe um processo de adoecimento que sempre existiu e que faz parte da existência humana. Existe um aumento de diagnósticos porque a gente está diagnosticando problemas da vida como doença. E existe sim um aumento significativo do número de pessoas sofrendo de doenças, de transtornos emocionais. E a gente vê isso pelo número de suicídio, que aumentou exponencialmente. E aí a gente não está falando só de pessoas que não estão sabendo lidar com a dor e estão tomando medicamento para tristeza e estão medicando a vida. Não, a gente está diante de um quadro de sofrimento mental intenso que tem feito pessoas desistirem da vida. E olha que interessante, né? Todos os nossos reflexos mais primitivos, a gente nem pensa para proteger a vida.
os nossos reflexos, a gente nem pensa, e todo reflexo humano é para se defender da morte. Até o próprio medo, as nossas reações emocionais, elas são tentativas de escapar da morte. Quando o nosso cérebro, quando a gente entra num momento de flertar com a morte como alguma possível solução, é porque o cérebro entrou num nível de sofrimento, de adoecimento, de disfunção, está muito intenso. Então eu acho que essas 3 coisas estão acontecendo. Sempre teve. Hoje a gente diagnostica mais que deveria, porque a gente desaprendeu a sofrer. E a gente tem mais pessoas sofrendo, mais doenças acometendo a nossa geração, sem dúvida nenhuma. E como uma pessoa pode perceber sintomas preocupantes que alguma coisa está errada e ela precisa de uma ajuda? Quais sinais as pessoas conseguem perceber dentro daquilo que mais tem chegado para você? Sim. Olha, eu vou dar 2 respostas. Uma é um tanto quanto polêmica. Assim. Eu gosto de dizer que ninguém é normal. É verdade. É verdade. Porque normal vem da ideia de norma, sabe? Sim. E vem daquele que estabelece um padrão, uma norma. Então, Cristo é o nosso normal. Cristo é a norma. Cristo é o padrão. Exato. Como nós caímos de Deus na queda lá em Adão, e nós agora estamos nesse processo de redenção dos nossos corpos, que vai ser consumado naquele dia. Então, se a gente entende saúde como a mente de Cristo, todos nós já temos pela fé e já podemos viver a partir dessa realidade que já é real em nós, já está dentro de nós, mas ainda todos nós estamos em uma obra. Sim. Então, de certa forma, para tirar um pouco do peso de que existem as pessoas normais e as não normais, né? Existem as problemáticas e as normais, eu penso que todos nós podemos ser colocados nesse ponto aqui. Todos nós estamos adoecidos pela queda em processo de redenção. Legal. Então, sim, todo mundo precisa estar atento. E aí, dentro desses primeiros sinais, então, se a gente entende que o adoecimento, saúde tem a ver com integridade. A etimologia de saúde vem da ideia de unidade, de inteireza, de integridade. Então, quando você pensa em saúde mental, você está falando de uma integridade, de uma inteireza, de conexões que estão acontecendo. É unidade. Unidade é conexão, está tudo encaixado, está tudo funcionando. O que é doença? O que é o adoecimento? É a perda disso. Sim. Então, o adoecimento é a perda da integridade, é a desconexão, é a desintegração, é a separação. Então, o que a gente vai ver nos sinais de saúde? As funções estão acontecendo como elas deveriam acontecer, tendo conexão, tendo unidade, alinhamento. O que você começa a ver quando algo está doente? É a imagem de uma ferida, sabe? Você tem uma separação. E aí, essa separação causa disfunção. A gente até usa o termo na saúde mental, a gente usa muito o termo transtorno. Porque não é pura e simplesmente uma doença. Doença, você tem lá um agente etiológico, você tem um causador para cada problema. A gripe, você tem lá o vírus que causa a gripe. Então, isso a gente diz é uma doença. No caso da mente, a gente costuma usar o termo transtorno. Por que transtorno? Porque transtorno, primeiro que tira essa ideia de uma causalidade única, de causa e efeito. E dentro dos transtornos, a gente vê que a grande maioria deles, se não todos, é multifatorial. Não é uma coisa. É um conjunto de coisas. E segundo, por que a gente usa esse termo transtorno? Porque vem justamente dessa ideia de que é algo que não está funcionando em harmonia. Então, como saber que alguém está lidando com um transtorno mental? Quando ele começa a ter disfunção, quando ele começa a ter transtornos relacionados às funções psíquicas que deveriam funcionar. Então, você deveria ter uma função e você está tendo uma disfunção, não está funcionando como deveria funcionar. Dentro de sinais práticos, assim, o que eu percebo que costuma acontecer primeiro? Alguns dos sinais mais alarmantes. Primeiro, perda do prazer.
Perda do prazer. Perda do prazer. Você começa, antes até de sentir a tristeza, a ansiedade, o medo. A pessoa perde o prazer de muito viver, de fazer as coisas, de sair de casa. Exatamente. Coisas que eram muito prazerosas começam a deixar de ser prazerosas. Então, é como se, vamos imaginar que na linha do microfone, é como se tivesse o meu humor normal. Então, o meu humor normal é aqui. Então, quando acontece uma coisa muito legal, eu fico feliz, eu fico alegre, e aí sobe o meu humor pra cá. Aqui eu sinto prazer. Aqui, vamos imaginar que é o 0, aqui é o 30. Então subiu do 0 pro 30. Aqui o 100 é o ápice do prazer, né? Eternidade. Sim. Então, subiu aqui pro 30. São Paulo foi campeão. Tricampeão da Libertadores. Lá em cima. 80. Muito legal. Aí, o Corinthians perdeu. Lá em 60. Mas aí, quando acontece uma tristeza... Brincadeira, corintianos. A gente quer que vocês não caiam, né? E aí, quando acontece de você ficar triste, vem aqui para baixo, né? Então, aqui para cima você tem os prazeres, aqui para baixo você tem as dores, né? E aí, quanto mais profundo que chega o seu afeto, mais dor você sente, mais desprazer você sente. E é engraçado que quando abaixa aqui a nossa linha, nossa saúde mental abaixou, a primeira coisa que a gente começa a perceber não é que a dor fica muito intensa de início, é que quando era para você se alegrar, você não chega lá. Você sobe é como se baixasse do 0 para os 30, e aí quando você tem uma razão para se alegrar, você vem para o 0. Olha só. Então você começa a perceber que a vida começa a ficar menos prazerosa. A gente chama isso de anedonia. Você não tem mais prazer em coisas que te davam. Então você começa a perder motivação, vai trabalhar, mas você percebe, poxa vida, eu tô sem energia, sem motivação. Aí, talvez as pessoas começam a buscar algum tipo de motivação em vícios, em situações, em práticas. Costuma ter uma relação muito próxima entre a desmotivação, entre a perda do prazer e essa busca hedonista por prazeres imediatos. Porque se eu cronicamente começo a perder o prazer, aí eu preciso de fontes rápidas. De prazer, que me acionem ali aquela região que desde alimentação, o hiperpalatável, o chocolate que libera ali, que acessa a dopamina de forma mais rápida, ao celular, e essa checagem ali, que o tempo todo estou em busca de um prazer, de uma recompensa imediata, até pornografia, problemas mais profundos também. Exatamente. Então, esse é um sinal muito alarmante, a perda de prazer. Segundo, o que está conectado é o desânimo, a perda de energia. Então você começa a perceber que, poxa vida, metade do dia ali você já começa a se sentir mais cansado, ou você já acorda com aquela sensação de que, cara, dormiu o suficiente, aquela sensação de desânimo, ou de um ânimo que é frágil, um ânimo que não está durando o dia inteiro, uma desmotivação começa a acontecer com mais cronicidade. Então, a perda de prazer, a perda de ânimo, a perda de energia é um sintoma muito frequente. Outro que eu percebo que acontece assim, é um dos primeiros, porque eu estou falando dos primeiros. Depois que tem lá a crise de pânico, é mais fácil de você perceber. Aí geralmente não começa numa crise de pânico, não começa numa depressão profunda que o cara já não consegue mais levantar para ir trabalhar. Começa assim, nesses pequenos. Prazer que ele não tem igual, o ânimo que não tem igual, o sono que não é tão reparador. Aí um outro sinal que eu acho interessante que começa a acontecer são alguns lapsos de memória. Então, falando ali, começa a falhar, aí você não lembra onde guardou as coisas, o nome de coisas que você... É muito comum acontecer com a gente, por vezes, a gente que tá no contexto de igreja, pregação. Então você tá ali pregando, de repente você fala, como é o nome mesmo? E esse esquecimento, esses brancos que começam a acontecer, são uma tentativa do seu cérebro de poupar energia, porque ele já está em sofrimento. Então ele já começa a priorizar algumas informações
que são menos... Ele começa a te poupar de algumas informações que são menos importantes para guardar energia para outras coisas que ele pensa que são mais importantes. Então, quando você guardou a chave, você pôs a carteira, o nome daquele pregador, daquele autor, você começa a perceber que sua memória vai falhando, piora, começa a falhar. É um dos sinais, assim, precoces, para você ficar atento. Uma outra coisa que é importante também, que eu acho que acontece com frequência, é você começar a sentir dores pelo corpo aumentadas. Você começa a ter mais dor muscular, ou começa a ter mais dor de cabeça, começa a ter alguns sinais físicos ali, o intestino começa a trabalhar meio que ou muito soltando, ou prendendo. O corpo começa a dar alguns sinais, dormências, sabe? Você começa a ter mais infecções, o corpo começa a dar sinais, são também um sinal que eu acho que vale muito a pena ficar atento. O que seu corpo está dizendo para você? Um outro que é bastante perceptível são as alterações da sensibilidade. Ou você ficar insensível, então coisas que eram para mexer com você, você faz... Desinteresse. Você começa a ficar mais endurecido, ou o oposto. Você começa a ficar mais sensível. Do nada, o filme nem é emocionante, o cara começa a chorar ali. Geralmente, isso é o seu emocional, são seus afetos querendo comunicar algo para você. E legal você falar isso, porque quando a gente entende que o nosso corpo comunica, que as nossas emoções, elas estão o tempo todo comunicando, e a gente passa a valorizar esses sinais, a chance da gente quebrar emocionalmente é muito menor. Porque você começa a ouvir os sinais, você começa a respeitar seu corpo, começa a antes de acontecer alguma coisa, você já perceber, antecipar, né? Esses são alguns, tem um monte. E aí vem a pergunta, né? Recebeu essas informações, está tendo sinais, o que fazer? Tanto aquelas pessoas que começam a perceber esses sinais, quanto aquela pessoa que hoje talvez esteja já numa dependência de um medicamento, já está numa situação difícil. O que fazer? Legal. Eu diria que é o mandato de Deus para o homem desde o jardim, cultivar e guardar. A nossa mente foi feita para ser como um jardim. Deus, até o cérebro parece uma árvore, se você cortar ele assim no meio, ele tem o tronco cerebral e aí todos aqueles giros e sucos, assim, né? O córtex parece uma árvore ali, né? Até a nossa digital, a placenta, tudo na vida aponta para uma árvore, aponta para um jardim. Que engraçado, né? Os brônquios no pulmão, você pega ali, é uma árvore brônquica, né? Tem essa mensagem subliminar de Deus em tudo assim, para nós, né? Com uma responsabilidade para o homem, cultivar e guardar. E aí eu queria dividir nesse sentido, porque a gente tem uma responsabilidade de cultivar a nossa mente. Então, independente do que tenha de ruim, eu tenho a responsabilidade de cultivar o que é bom ali, de semear bons pensamentos. Eu tenho uma responsabilidade de cuidar, de cultivar a minha saúde mental. E aí eu estou falando de saúde mesmo. Não é... Porque essa era uma crítica que eu fazia à psiquiatria moderna, à psicologia moderna, que é uma visão de saúde mental como tratamento adequado de doença mental. Então, o que é saúde mental? É tratar depressão, é tratar ansiedade, é tratar burnout. Não, isso daí não é saúde. Isso aí é o tratamento de transtornos. Guardar é importante, é necessário. Mas tem uma outra coisa que a gente pode fazer que vem antes disso, que é como é que eu cultivo, como é que eu desenvolvo. E aí eu penso que existem uma série de hábitos que Deus nos prescreveu. Eu chamo até no livro Divinamente, eu escrevi uma parte, a última parte do livro, é sobre esse estilo de vida do jardim. Olha só. Que é o estilo de vida para o qual Deus nos fez. Quando você olha para o estilo de vida que Deus prescreveu para a humanidade, ele é um estilo de vida altamente saudável. Olha só. Primeiro, Deus coloca o homem no jardim. Sim. Contato com a natureza. Olha só. O que os estudos hoje têm mostrado é que se tem um hábito que melhora a sua saúde mental, é o contato constante, frequente com a natureza. Sair do quarto, sair da caverna. Abrir a janela, vai para a natureza. Tem até hoje consensos e diretrizes de associações médicas prescrevendo
banhos de natureza Olha só. como adjuvante de tratamento de depressão Que legal. e ansiedade. Ó, você Legal. precisa tratar, tá? Você vai tomar o seu remédio, você vai fazer terapia, mas você também vai fazer 3 vezes na semana Olha só. um banho de natureza. Que legal. Você vai pro meio de um lugar natural, vai passar no meio de uma floresta, vai fazer uma trilha, você vai contemplar o pôr do sol, você vai ficar pegando na planta, vai legal. sentir o cheiro dela, O pé na grama, na areia. o grounding, você vai aterrar, né? Você vai fazer essa prática de reconexão com a criação. Olha só. E você vê como a gente estava falando que houve um aumento muito grande dos transtornos mentais nos últimos 30 anos, que é justamente o período em que a gente se distanciou mais do natural Sim. e se conectou mais com o tecnológico. Exatamente. Então, essa inversão quebrou a gente, É. porque ela quebra a relação que Deus nos prescreveu, que Deus nos colocou para viver. Deus não nos fez na revolução industrial nem tecnológica. Pois é. Deus nos fez em jardim. A ciência fica de mãos atadas quando ela é evolucionista nesse sentido, porque o que parece de mais evoluído é tecnológico, e quanto mais tecnológico o homem fica, menos saúde ele tem. Antes da iluminação, o povo tinha que fazer durante o dia. Pois é. Chegava, escurecia, todo mundo para sua casa, descansar, o sol nascer de novo. Hoje o que tem de mais evoluído é em qualidade de sono. O que se recomenda, o que a ciência mais moderna diz acerca do sono? Olha, anoiteceu, não é hora de você fazer mais grandes atividades, não é hora de você ter exposição à luz branca. Olha só. Agora é hora de você colocar uma luz parecida com a de uma fogueira, é hora de você ir desacelerando, dormir Tira as telas. mais cedo, tira as telas, acorda com o nascer do sol. Olha só. Aí vai te colocando nesse ritmo, nessa velocidade da vida, que é a velocidade que Deus nos criou para viver. Então, essa é uma primeira prática que eu diria para qualquer ser humano. Nós precisamos de relação com a natureza. Tem 4 relacionamentos que Deus deu para o homem, lá no jardim, que são os 4 relacionamentos fundamentais para um ser humano viver bem. Relacionamento com a natureza, esse é um deles. Um relacionamento consigo mesmo, porque Deus, antes de dar a Eva para Adão se bastava, né? Adão se bastava, e ele vivia, e ele não sabia Felizão. que fazia falta para ele a Eva. Quem disse que não estava bom foi o próprio Deus, ele estava lá, Sim, felizão. estava felizão, né? Enfim, é preciso ter um bom relacionamento consigo mesmo, uma boa consciência de quem você é em Deus, independente de qualquer fator externo. Né? Dependente se já tem a Eva ou não. Deus está falando forte aí com os irmãos aí que tá desesperado, viu? Exatamente. As irmãs também. Exatamente. Tá bradando na vida de um. Continua, deixa Deus te usar. Então precisa de um relacionamento com a natureza, precisa de um relacionamento bom consigo mesmo. E aí eu acho que esse é um dos pontos. Assim como a gente está se afastando da natureza, a gente está completamente deteriorado nessa nossa autopercepção. A gente está cada vez mais bombardeado em distorções acerca de quem nós somos, da nossa real identidade em Cristo. Terceiro relacionamento que Deus dá ali pro homem é esse relacionamento com o outro. E aí, se nós queremos tratar saúde, é engraçado, né? Você não trata a saúde mental de alguém sem tratar a questão biológica, natural, da natureza, a relação com a natureza, sem tratar em terapia como você se enxerga, a visão que você tem de você, a sua identidade, sem tratar a relação com o outro. E aí entra os relacionamentos, aí entra casamento, aí entra paternidade. Aí... E é onde tem muitos problemas ali de traumas, né? Por causa do primeiro ponto, do segundo ponto que você disse. A pessoa não se bastava, ela está doente emocional, entra na vida de outra pessoa sem... E aí vai virando um ciclo, ela entra né? para consumir, porque ela tem falta, aí ela entra para receber, e aí nessa da relação de consumo, nos relacionamentos, na relação que é utilitarista, ou eu vou abusar de alguém, no sentido de que eu vou tirar de alguém o que me falta, ou eu vou me submeter em relacionamentos que são, por vezes, manipuladores, abusivos, porque eu preciso de algo que me complete, que o outro aparentemente me entrega. Olha como é profundo, né? É muito profundo. Então, sempre vai passar pelo natural,
pelo individual, e aí Deus deu Eva para Adão, é o cultivar de Deus, e Deus estava cultivando. Aquele contexto é o contexto de saúde. Então tem um relacionamento com a natureza, tem um relacionamento consigo mesmo, tem um relacionamento com o próximo, e tem o relacionamento mais importante de todos, que é com Deus. Deus vinha na viração do dia para conversar com Adão. Então essas 4 relações, elas são as 4 relações fundamentais. É uma relação com o natural, é uma relação com o subjetivo, que é com está dentro de mim, é uma relação com o objetivo, que é comunhão, está com aquele que eu fiz, exatamente, e uma relação com o transcendente, que a ciência diz, que é essa relação com Deus. E é engraçado que a ciência tem testificado disso. Ó, o ser humano, para ele encontrar o seu bem-estar emocional, ele precisa dessas 4. Se uma falhar, 4 relações. Se você faltar com uma delas, você vai entrar nesse nível de desequilíbrio. Então, cultivar, a gente está falando disso, né? Cultivar saúde mental é investir em semear isso, em plantar saúde. Então, eu vou investir no meu tempo de natureza, eu vou investir no meu autoconhecimento, conhecer a minha verdadeira identidade de Deus, solitude, fazer terapia, porque me coloca também nesse lugar de encontrar lugares dentro de mim que precisam ser alcançados pela luz, e por vezes eu não consigo achar sozinho. Então, isso vai me ajudar. Investir nos meus relacionamentos, e o relacionamento tem sido descrito como um dos fatores, ou se não o fator mais diretamente relacionado ao adoecimento mental, entre essa infinidade e a relação com Deus. E o outro bloco aqui, né, cultivar, tá aqui, e guardar. E aí dentro desse guardar, eu tenho que lidar com aquilo que é ruim. Porque qual que era a tarefa de Adão ao guardar o jardim? Quando você fala de guardar, você está falando de perigos. Você tem uma atitude ativa de proteção. Então eu tenho que desenvolver minha saúde, mas eu também tenho que proteger minha saúde. E aí, como é que eu vou lidar com os tóxicos da vida, né? Com os sentimentos tóxicos, com a ação da serpente ali invadindo os meus sentimentos, colocando em mim, por vezes, sentimentos que são prejudiciais a mim. Como é que eu vou lidar com as palavras que vêm até mim, com os traumas, com os abusos, como é que eu vou lidar com vícios, com as toxinas, com as coisas, esses prazeres imediatos. Eu vou ter que dizer não. Então aqui são coisas que eu tenho que dizer sim, cultivar. E aqui as coisas que eu tenho que dizer não, as coisas que eu tenho que lidar, as coisas que eu tenho que cortar, são aqueles espinhos que vão sufocando a semente, e que se eu não cortar, eles vão me sufocar, vão me estrangular e eu vou adoecer. Então acho que isso resume esses dois. Muito, com certeza. E uma pergunta, queria aproveitar esse momento, né, para a gente já ir para o fim. Eu tenho percebido nos últimos tempos que muitas pessoas, talvez algumas que estão assistindo agora, que têm problemas, ou começaram a adquirir esses problemas de estar no meio de pessoas, né, que é uma comunhão, que é algo saudável, que é algo prazeroso. Às vezes chegar num culto e ela ficar realmente em um pânico, uma crise, e ela não consegue ficar ali, né? O que fazer? Como trabalhar isso? Né? Porque o prazer da pessoa é ir na casa de Deus, é estar na igreja, estar com as pessoas, mas quando ela chega num ambiente onde tem muita gente, às vezes ela passa a ter uma certa fobia, uma certa ansiedade, e até físico, começa uma palpitação, algo do tipo, e ela precisa sair, né? Isso tem crescido, né? Temos até pessoas conhecidas que têm passado por isso, tratado e exposto isso, né? E tem sido legal poder acompanhar e ver como que a pessoa tem lidado, mas diante de um doutor, né, especialista, como lidar com uma situação dessa? Interessante. Porque eu acho que tem dois fenômenos interessantes relacionados a isso, né? Um primeiro, que eu acho que vem antes até da fobia social, essa agorafobia que a gente chama, que é passar mal num lugar onde tem muita gente, que é um sinal de adoecimento, é um sinal que o cérebro está em sofrimento. O cérebro está sofrendo ali, por isso que ele tem essa manifestação. A gente tem um outro sinal que está dentro ali dos primeiros, daqueles do adoecimento que a gente falava, é quando a gente começa a ter esse isolamento ou essa inclinação, essa vontade de ficar na nossa. Porque
como a gente estava dizendo agora, nós somos seres sociais. Deus olhou para o homem e falou, não é bom que ele esteja só. Então, quando a gente começa a achar que a vida é melhor só do que em comunhão, é um sinal de que a nossa leitura está distorcida. Então, é outro sinal para pegar, cara, será que eu estou adoecendo? Será que eu estou indo num caminho de adoecimento? É quando eu começo a ter preferências crônicas, constantes, por ficar sozinho, ao invés de viver em comunhão. Esse isolamento. Aí vem um segundo momento, que é um adoecimento, é um fenômeno do adoecimento. A gente tem um sistema dentro do nosso cérebro que nos protege de perigos, que nos protege de ameaças. Então, a gente tem lá um sensor que identifica ameaças. Tudo que foi encarado por nós como algum perigo, a gente tem lá o hipocampo no nosso cérebro, vamos comparar aqui, se fosse o cérebro, né? Então, a gente tem essa região aqui mais lateral, o hipocampo, que é onde a gente armazena os conceitos. Parece que isso aqui é perigoso. Quando esse hipocampo aqui identifica nas minhas memórias um estímulo perigoso, aí aqui, ó, seria a minha amígdala, a amígdala do cérebro, é acionada, ela manda, essa região manda um sinal para cá, para a amígdala disparar uma resposta de medo. E aí essa resposta vem com adrenalina e com cortisol. Essa adrenalina vai fazer o coração acelerar, essa adrenalina vai fazer a traqueia dilatar, que é a sensação de nó na garganta, bolo na garganta, você respirar mais fundo, como se você precisasse agora correr, fugir daquele lugar ou lutar diante daquela ameaça. E aí essa região aqui, que seria a frente do cérebro, córtex pré-frontal, vai racionalizar e vai dizer, calma, tá tudo bem, você tá num lugar seguro, foi só um alarme falso, e vai modular e regular essa resposta. Pode acontecer desse sistema adoecer. Adoecer aqui, e eu começo a interpretar ambientes que não são perigosos como perigosos, porque esse lugar aqui está sobrecarregado, esse lugar está adoecido. Pode acontecer desse lugar aqui danificar e ele começar a disparar de forma mais intensa e uma resposta que era para ser esse lugar aqui é um lugar que eu tenho que ter algum nível de atenção maior e disparar aquela adrenalina que é necessária para você enfrentar situações desafiadoras. E o ambiente do culto é um ambiente onde a gente tem que ter esse nível de atenção, de zelo. Por vezes a gente vai encontrar pessoas ali que a gente ama muito, então é natural que a gente tenha esses disparos, só que ele pode danificar. E aí disparar em momentos que não era para disparar, mas numa intensidade também que não era para disparar. E esse sistema que era para olhar e controlar também pode danificar, também pode adoecer. Então, esse circuito que envolve hipocampo, amígdala e córtex pré-frontal, ele pode adoecer. Quando ele adoece, eu posso ter essas interpretações de perigo equivocadas. E aí eu estou num lugar que era para ser um lugar de refrigério, mas o meu cérebro interpreta como um lugar de ameaça, porque eu estou em um ambiente onde eu posso passar mal, posso ser exposto, um monte de gente pode me ver passando mal, pode me ver ali num momento de fraqueza. Exatamente, aí aquilo dispara mais medo, eu começo a ter crise, e aí esse é um sinal de que o cérebro não está funcionando muito bem. Então nós precisamos de todo o tratamento necessário para que esse cérebro volte a funcionar. E aí, dentro de todo esse tratamento necessário, eu diria que essa pessoa vai precisar, sim, cuidar do cérebro, cuidar da bioquímica cerebral, cuidar do equilíbrio do corpo, não só do cérebro, mas do corpo. Então, por vezes, vai ser necessário tratamento medicamentoso nessa pessoa para regular essas funções, porque esses neurotransmissores não estão conversando direito, não estão conseguindo conter essa inflamação que está acontecendo ali. Então, o tratamento medicamentoso pode ser importante, e aí, por vezes, muitos cristãos têm esse receio de, eu vou tomar remédio, vou ficar viciado no remédio, ou vai mudar quem eu sou, vai mudar minha personalidade. E quando bem prescrito, por profissionais responsáveis, e hoje, graças a Deus, a medicina evoluiu muito, no sentido de que o tratamento de transtorno de pânico, como
é comum acontecer nesses casos, né? De você ter essa dificuldade de ficar em lugares públicos, transtorno de ansiedade, transtornos depressivos, em que há esse isolamento social, não causam dependência. A gente faz o tratamento aí por um período limitado e volta, tem todas as... Assim, a pessoa não tem nenhum tipo de prejuízo na identidade nem na funcionalidade dela. Pelo contrário, ela volta a ter uma funcionalidade plena. Então, tratamento para o corpo, tratamento para a mente, e aí eu acho que a terapia ajuda muito nesse sentido, porque diante de situações como essa, do medo de encarar situações onde eu estou em público, e aí o medo de ir na igreja, e esse receio, a terapia é disposição. Então, o que você vai aprender? Não a ouvir esse medo e ficar em casa. Porque se você faz isso, você está dando credibilidade para aquele circuito. Então, você tem que fazer uma exposição gradativa a esse medo. Então, você tem que se preparar para enfrentar aquele medo, senão o medo se assenhora de você. Olha só. Então, você precisa de... Pode deixar ele vencer, não pode se acomodar. Exatamente, você não pode se submeter a ele, porque se você... Deve ser a tendência natural para quem... Exatamente. Se você escolhe, se você começa a evitar as situações que te dão medo, o que você está dizendo para o medo? Você tem razão. Então, a terapia ajuda muito para fazer essa exposição segura, para você saber o que fazer. Eu sei que eu vou sentir isso, e quando eu sentir, eu posso usar esse recurso, eu posso usar essa respiração, eu posso fazer essa técnica de meditação. E aí tem muita ferramenta, olha só, que legal. Muito legal. Quando está numa crise, a pessoa poder fazer... Exatamente, porque aí eu não venço o que eu não enfrento, eu só venço o que eu enfrento. Olha só. Ninguém ganha uma luta que não lutou. É verdade. Né? Então, a gente precisa desses recursos para que a gente enfrente. Né? E até mesmo aquelas pessoas que estão ali junto e não sabem como agir. Eu já vi pessoas, às vezes, achar que a pessoa estava endemoniada, querer repreender. Bota mais pressão, piora, né? mais culpa em quem já está. Exato. Precisa bem interpretar e, às vezes, tirar a pessoa para tomar uma água, respirar. Né? Muito legal você falar isso, porque como faz bem quando a igreja está preparada para lidar com essas questões, sabe? Quando a igreja tem lá irmãos, irmãs, que tem essa visão espiritual, claro, para discernir, porque continua tendo manifestação espiritual ali no culto, e você ter esse discernimento, mas você saber diferenciar o que é uma crise de ansiedade, o que é uma crise de pânico, o que é alguém que está lidando com o sofrimento mental de um quadro espiritual, essa visão reducionista, sabe? De que isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, mas não tem essa visão mais ampla do sofrimento, que eu acho que a igreja de Jesus precisa. Você tem algo que eu acho que nós, como igreja de Jesus, precisamos desenvolver para sermos cada vez mais eficazes na nossa atuação como igreja de Jesus. Jesus se envolveu profundamente no sofrimento do seu tempo. Jesus tocando no leproso. Jesus envolvendo com as dores da sua época. E a igreja de Jesus também deve se envolver com as dores da sua época. Então nós, como cristãos, nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos entender o que a nossa geração está padecendo, né? Quando Jesus, a Isaías 53, o texto diz, o homem de dores, que sabe o que é padecer, a ênfase ali, o verbo iada, né, do saber, conhecer intimamente. Jesus não sabia de forma superficial do sofrimento, ele sentiu o sofrimento, ele conheceu intimamente, profundamente, e a gente precisa dessa perspectiva de entender o sofrimento de alguém. Isso aqui que a pessoa está sentindo é uma crise de pânico. E aí eu vou ajudá-la nisso daqui. Então a igreja pode ser um ambiente acolhedor, saudável, e eu creio muito, sabe? Deus me deu uma causa para gastar a minha vida, sabe? A causa é que a igreja de Jesus seja conhecida como o lugar mais saudável da Terra. Amém. Sabe? Que quando alguém pensar em saúde, vou para a igreja. Uau, que legal. Que a igreja vai me dar tudo o que eu preciso. É isso. A perspectiva biológica, vão ter profissionais de saúde que vão me ajudar lá também. E eu vou também procurar profissionais de saúde. Inclusive, que legal. Eu tenho feito esse esforço. Agora até aqui em Campinas a gente vai fazer um congresso de profissionais de saúde. Tenho cristãos. Dois ou três jovens que já estão inscritos. E eu até hoje com a galera eu vou reforçar o convite, porque eu vejo Deus nos unindo, sabe, a partir
de profissionais de saúde cristãos cheios do Espírito Santo, a gente pode fazer uma revolução no mundo, porque a gente tem acesso a lugares muito profundos do coração. Então, sim, com essa perspectiva biológica que a igreja vai trazer para si, não vai mais entregar lá, não, Deus só cura por meio de manifestações sobrenaturais, como se Deus excluísse o natural. Exato. Se Deus excluiu o natural, por que Cristo encarnou? Exato. O natural importa, Deus usa seres humanos, Deus usa os nossos conhecimentos. Jesus multiplicou pão porque tinha pão. Exato. Ele não criou um pão de nada. Agora vocês vão estar todos saciados. Quer ver? Vamos sentir. Haja pão, não é? Ele pegou ali o que tinha. Então, Deus pode pegar a nossa limitação humana, os nossos conhecimentos em medicina, psicologia, nutrição, em fisioterapia, em qualquer conhecimento humano, as mãos de Jesus, ele fazer grandes milagres ali. Então, eu acho que a igreja pode sim se valer de tudo isso e ela vai ser muito mais eficaz. Amém, eu creio nisso. É um exército que Deus está levantando. É isso. E agora a gente entende porque que Deus colocou desde lá do coraçãozinho do adolescente Johnny, né, essa sede, essa vontade, porque eu tenho convicção que muitas pessoas elas vão ser tocadas e muitos que estão decidindo seus cursos também, o que vai ser, né, como é inspirador, fala, puxa, é isso que eu tenho como ministério, é isso que eu tenho como chamado de vida, então é muito precioso. E aproveitando aqui, você tem agora um seminário, então igrejas, pastores, a gente tem um público aqui da Igreja de Nazareno, das JNIs, quando quiserem fazer um seminário, como funciona para poder levar esse seminário divinamente até a sua igreja? Sim, esse tem sido um direcionamento de Deus para nós, né? Deus nos deu 4 campos que são formadores da sociedade e que foi um direcionamento de Deus para que o divinamente, que leva essa mensagem da mente de Cristo, atue. É a família, então a gente tem desenvolvido conteúdos para a família, para crianças, para pais, para que a gente forme uma geração emocionalmente saudável. O segundo lugar são as escolas, e aí nós temos nos envolvido nisso, em preparar conteúdo pedagógico para ensinar saúde emocional nas crianças. Um terceiro é a partir dos profissionais de saúde, então nós temos a clínica Divinamente, profissionais de saúde cristãos, lá tem 2 pré-requisitos, tem que ser bom, competente, tem que saber o que está fazendo e tem que ser cheio do Espírito Santo. Olha aí, eita, que complemento. A gente complementar, então, é a família, é a escola, é o profissional de saúde, porque ele vai ter esse acesso, e a igreja. A igreja é o lugar, é o agente de cura de Jesus nessa terra. Então, Deus tem nos dado essa mensagem para levar para igrejas, por isso mesmo, para que a igreja esteja preparada para lidar, e não apenas preparada para lidar, mas também usando-se de toda a graça para receber cura. Eu tenho visto dentro do contexto de igreja muitos irmãos, muitas irmãs, muitos pastores, pastoras que arrastam, que sofrem anos e anos até procurar ajuda, que só vão procurar ajuda a hora que quebrou mesmo e que vão, em nome da fé, vão empurrando com a barriga grandes problemas emocionais, e eu tenho sentido esse chamado do Senhor para levar para a igreja. Então, quem quiser conhecer, lá no Instagram tem lá um link para convites. E aí, Instagram? É DR Jonatas Leônio, e tem também o divinamente.insta. Perfeito. Então, nós vamos colocar aqui, arrumar um jeito de pôr aqui para você ver. E tem o canal lá no YouTube Desescope. Legal. Que aí a gente tem lá quinzenalmente o podcast Divinamente. E aí a gente fala sempre lá sobre saúde mental. Muito bom. Querido, privilégio estar contigo. Um assunto tão importante, tenho certeza que impactou a vida de muitas pessoas, para saber lidar, e também aquelas que estão cuidando de outras, né? Saber como ajudar. Glória a Deus pela tua vida, que Deus continue te levando cada vez mais alto, levando essa influência a cada vez mais lugares, e que a gente possa ser uma igreja que realmente ama, acolhe em todas as esferas, né? Que Deus abençoe a tua vida. Obrigado, viu? Tamo junto, querido. Obrigado. Deus abençoe você. Nos vemos no próximo podcast. Até mais.